Apoio Cronos, Casas da Água e Hidroclínica. Olá, meus amigos, estamos começando mais uma edição do nosso Condomínio Hoje, programa do Sindiconde para Cronos, Casas da Água e Hidroclínica. Como de hábito, aqueles avisos iniciais do programa. Você pode se comunicar via e-mail, sindiconde@gmail.com. Gustavo e a equipe toda vai estar à disposição para tirar dúvidas, para responder as suas questões. E você pode sugerir temas, assuntos, quem você quer que esteja aqui na bancada, para elucidar aí as mais frequentes questões que você tem a levantar com relação ao condomínio, ao prédio, etc. O Sindiconde fica aqui em Florianópolis, no centro da cidade, na Avenida Osmar Cunha 183, o CEP, tem gente que gosta de escrever, né? 88015-100, é o edifício 6A Center, bem no centro, na sobreloja do Bloco B. Telefone código DDD aqui de Florianópolis 48 33338677. Além desse contato via televisão, o site do Sindiconde tem a TV Sindiconde, onde estão lá este e todos os demais programas. Você pode consultar quando quiser. Semanalmente, encartado no Jornal Notícias do Dia, nas sextas-feiras, no Caderno Clube do Imóvel, o Sindiconde está presente com a sua coluna, também abordando os temas e assuntos do seu interesse. E quinzenalmente, em toda a Grande Florianópolis, a área de abrangência do Sindiconde, no jornal Fique Esperto. Vocês lembram que a gente conversou sobre patologia da construção, sobre problemas e tal, e que a gente prometeu que voltariam os amigos do EPEC, o Escritório Piloto de Engenharia Civil. Hoje nós temos o Thomas Ginter Guise, que é o presidente, o Jonas de Freitas Kilkamp e o Cristiano Cook, que é o vice-presidente. O Kilkamp é gerente de projetos. Estão aqui conosco e nós vamos conversar, começando pelo Thomas, que já é o mais experiente de todos, pode apresentar os amigos. Nós vamos falar mais sobre as questões que envolvem os projetos que vocês elaboram. Naquele programa anterior, quando estava, como é o nome da moça? A Tuane. Isso. Que é a moça dos recursos humanos lá, né? A gente detalhou muito pouco as questões que mais movimentam o escritório, que está há 18 anos, não é? 18 anos. Há 18 anos essa empresa júnior da Universidade Federal já atua no mercado, não é? Dando consultoria e orientando o senhor, a senhora, o condômino, o síndico, enfim, as pessoas interessadas em manter a segurança e a boa estrutura das construções. A gente falou rapidamente telhado, caixa d'água. Eu me lembro que o nosso presidente Alfred Heilmann, que sempre está conosco, eu vou tentar fazer às vezes dele, é algo impossível pela experiência que ele tem nesse ramo. Mas ele falou que há uma série de materiais e você ainda colocou, e acho que daí a gente pode partir, que depende também não só do material, mas da técnica que cada problema exige. E às vezes um problema idêntico numa construção tem uma abordagem e consequentemente um tipo de material, e no outro outra abordagem, outro tipo de material. Vamos em frente? Certo. Falando então um pouco mais sobre a forma como a gente constrói o nosso projeto, nosso relatório, basicamente em 4 etapas. Então, primeiramente, a gente entra em contato com o cliente, a gente faz uma vistoria no prédio, uma vistoria que dura em média 1 ou 2 horas, tiramos fotos de todos os problemas encontrados e, com base nessas fotos, a gente senta com o professor, que é orientador dos nossos trabalhos, e a gente elabora uma metodologia para estudar esses problemas. Então a gente analisa a dificuldade do problema
o tempo que é demandado para fazer uma análise, uma pesquisa das causas e então elaborar as soluções para esses problemas. Com base nisso, a gente faz também a precificação, elaboramos uma proposta e apresentamos para o condomínio. O condomínio tem um período, então, para apresentar para os moradores, né, em assembleia, e em cima disso a gente recebe a aceitação ou a negação da proposta. Se a proposta for aceita, a gente começa os trabalhos. Nossos trabalhos duram em média entre 4 e 8 semanas, dependendo do porte do condomínio e principalmente das dificuldades encontradas. E com base nisso também a gente faz a vistoria. Essa segunda vistoria é uma vistoria um pouco mais detalhada. A gente tenta já identificar as causas dos problemas. A gente aplica questionários em todos os apartamentos para saber se tem algum problema interno que não tem como ver fora do condomínio, fora do apartamento, desculpa. E com esses dados a gente começa a escrever o relatório, que é a parte mais, digamos que, trabalhosa do nosso projeto, né? Então a gente se reúne com o professor novamente, com o consultor, que é o aluno que está se formando, e com o gerente do EPEC, que é a pessoa que vai estar ligando todos esses pontos entre professor, cliente e consultor. Finalizado o relatório, a gente então tem um livro que a gente apresentou semana passada. Nesse livro detalham todas as causas, os problemas e as soluções. Então a gente apresenta para o condomínio, a gente faz uma reunião, uma assembleia, e com data show a gente passa problema por problema, foto por foto, esclarece todas as dúvidas para o cliente. Junto com o relatório que a gente explicou semana passada, tem um quantitativo, que é uma tabela com todos os gastos necessários para resolver aqueles problemas. Nesses gastos já está incluso a mão de obra e o material. E aí o condomínio tem a oportunidade, então, de ver o que é prioridade. Como é que é a questão mão de obra e material, de novo, só para... Vou ilustrar, então, problemas. Tem uma caixa d'água que está com a armadura aparente, ou seja, você está vendo o aço da armadura, o aço da estrutura, os ferros, está tudo enferrujado. Isso é um sinal de Está vendo por problema. dentro ou por fora? Tanto faz. Mas costuma acontecer mais por dentro? Mais por fora. Por fora? Por fora. Geralmente por dentro tem uma impermeabilização. E se essa impermeabilização tiver algum problema, se tiver uma fissura, se não tiver bem feita, a água da caixa d'água vai sair para fora. Atingir as paredes. Isso, vai percolar e vai trazer mais consequência visual. Percolar, amigo, é infiltrar, é passar. Isso. Eu já no outro programa perguntei o que era, porque senão o telespectador fica voando. Tá? Ela transpassa a água, ele mesmo falou no programa anterior, a água é fatal, porque qualquer que seja o mínimo, ela vai... E ele até falou no programa anterior que ela pode ir do lado da caixa d'água na cobertura do prédio, acaba chegando lá embaixo, no último pavimento. Bom, e aí? Exatamente. A questão de material e mão de obra, que eu não entendi. Então, para resolver esse problema, como a gente vai fazer para que a estrutura não seja comprometida? Tá lá, isso. A gente vai precisar de um material para passar em cima dessa armadura. Sim. E vai precisar de alguém para limpar aquela armadura. Tá, mas é que você falou que vocês não fazem o trabalho. A gente não faz. Tá, mas e como é que orçam? A gente tem uma planilha que é levada em conta o SINAP, que é uma planilha feita pela Caixa Econômica Federal. SINAP. SINAP. S-I-N-A-P. O que é isso? A sigla especificamente eu não tenho de cabeça. Sim. Mas é muito fácil de encontrar, pesquisando, colocando em qualquer site de busca, encontra essa tabela. E essa tabela tem todos os principais serviços prestados do mercado hoje na construção civil. S-I-N-A-P? Isso, S-I-N-A-P. S-I. S-I, tá. SINAP. E todos os preços, todos os trabalhos, todos... A Caixa Econômica faz um compilado do valor médio. Tá. Então, como é para cada mês, a gente faz o preço atual, né? Então, isso é bom para o condomínio, porque aí quando chama para fazer o orçamento, já tem uma noção. Uma média. Se o cara chegar e falar, vou cobrar 100 mil para fazer essa fachada. E lá no SINAP está 60 mil, é que ele está errado. Ele está 40 mil acima. Exatamente, tem que ficar de olho aberto para não levar um golpe, né? Hoje em dia é muito fácil de chegar qualquer cara ali, falar que vai resolver o problema e abandona no meio do serviço. Vou lhe interromper para daqui a pouco já vou inverter a hierarquia, em vez do vice-presidente eu vou falar com o gerente de projetos, mas antes eu queria saber o seguinte: qual é
a qualificação que o condômino que está nos assistindo, o síndico, tem que exigir de quem vai fazer o serviço, para evitar o golpe e até o serviço desqualificado que vai acabar causando problema logo ali adiante. Certo. Existe assim, O principal ponto que deve ser levado em conta é ter um engenheiro responsável assinando pela reforma. Com a RT, tudo direitinho. Ter o registro no CREA, ter um compromisso já. É muito interessante o síndico ou quem estiver responsável pela contratação desse serviço fazer uma pesquisa do CNPJ da empresa entrando no site da Receita Federal, ver se tem alguma pendência lá, se tem alguma coisa que não está legal perante a justiça e procurar quem já trabalhou com essas empresas, né? Eu acho que conversar com outros condomínios que já realizaram reformas com essas empreiteiras é um bom caminho também. Saber se demorou, saber se o serviço foi bem feito, se ficou satisfeito, se o problema voltou. Então, o que o EPEC faz é dar o primeiro passo, falar o que deve ser feito. Certo. E, de certa forma, como deve ser feito. Certo. Então, assim que o engenheiro da obra, o engenheiro dessa empresa que vai fazer a reforma, pegar o nosso material em mãos, ele já vai ter um norte, uma direção estudada a fundo. Claro. E aí ele vai saber como executar aquela... E há credibilidade no trabalho de vocês, aí que está. Exatamente. O gerente de projetos, que é o Jonas de Freitas Kilken, foram feitas as vistorias e tal. O professor, e é bom dizer que são doutores, são pessoas com alto gabarito que passam as orientações e dão aulas para os jovens. A coisa vai estourar certamente na sua mesa, não é isso, Jonas? O meu papel, então, é fazer, que nem o Thomas falou, de ir até o cliente, fazer a negociação, mostrar o nosso preço. A gente é uma empresa sem fins lucrativos, porém a gente tem um custo de manutenção, então esse é o papel do gerente. Ele vai até o cliente, ele chama o professor de determinada área, com o problema que o cliente tem, Sim. E chama o graduando mais avançado, o cara da 8ª fase, o aluno da 8ª fase, que vai estar já com as matérias necessárias para realizar esse serviço. Então ele liga a necessidade do cliente com o professor da matéria específica e com alguém capacitado na graduação para realizar o serviço. Então eu faço esse gerenciamento do projeto. Eu levo o projeto de forma coesa para os fins que o cliente deseja. Tá, logo depois do intervalo, o primeiro intervalo está chegando, a gente já vai voltar em seguida. Nós vamos continuar conversando com o Jonas e o Cristiano Cook, que é o vice-presidente, e também, claro, com o Thomas Günther Gysi, né, que é o presidente, porque o nosso gerente aqui de projetos, o Jonas, falou que ele faz essa aproximação e mostra os preços e tal, porque por ser uma entidade sem fins lucrativos, ela tem, obviamente, custos de manutenção, e eles são meritórios. São bolsas. Bom, mas a gente volta depois do intervalo e fala sobre isso. Apoio Cronos, Casas da Água e Hidroclínica. Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do UNICEF contra o racismo.
Apoio Cronos, Casas da Água e Hidroclínica. Já estamos de volta agora com o nosso segundo segmento desse nosso condomínio hoje, programa do Sindiconde, para Cronos, Casas da Água e Hidroclínica. Hoje nós estamos conversando mais uma vez com os alunos, né, da Universidade Federal de Engenharia Civil, do EPEC, Escritório Piloto de Engenharia Civil, que há 18 anos presta serviço. A gente, no primeiro segmento, para quem não estava acompanhando, conversou com o presidente, o Thomas Ginterghese, nos falou assim, genericamente, mais uma vez, mas já mais aprofundado, de como é que os projetos são elaborados a partir do momento que o senhor aí, síndico, chama o pessoal. Eu queria continuar conversando com o Jonas de Freitas Kilcamp, que é o gerente de projetos, e como eu provoquei o síndico ou o condômino a chamar, como é que ele faz? Liga para que telefone ou usa algum e-mail, por favor? Se ele não sabe, então vamos lá. Diga lá. Se o condômino tiver interesse em contatar a gente, fazer essa primeira visita para fazer uma proposta, o telefone seria 3721-5540. Espera aí, 3721-5540. Florianópolis. Vocês atendem além da grande Florianópolis? Não é o nosso foco principal, mas a gente já fez consultorias em Balneário, em Itapema, no Estreito, Coqueiros... De repente alguém lá de Chapecó está nos assistindo pela internet. Será que é possível? É viável, a gente dá um jeito. É viável. Nosso interesse é satisfazer o cliente, independente da distância. Esse é um trabalho inestimável da Universidade Federal e do curso, né? De engenharia, não tenha dúvida. E por e-mail? Por e-mail pode... Pode ou não? Não, tem mais de uma forma, seria? Pode ser. Mais simples assim. Pode ser pelo epec.ufsc. Como é que é? epec.ufsc, que é epec.ufsc, gmail.com. Lembrando que nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã ao meio-dia, e de tarde, da 1h30 às 18 horas. Muito bem. Jonas, você falou que é o homem que faz a articulação final, depois da primeira vistoria e tal, quando já está tudo encaminhado e o projeto é apresentado para conversar e mostrar as vantagens, as necessidades, o porquê que aquilo foi colocado. Vai um professor, vai um graduando também, vai você, porque vocês têm um valor a arrecadar desse trabalho. E eu queria que você falasse do mérito dessa arrecadação, se é para bolsistas, para quem não tem condições, aquelas coisas e tal, me explica isso. O que a gente arrecada, a gente divide em manutenção do escritório, que seria o dinheiro que a gente gasta com impostos, a gente gasta com uma impressora, telefone. Tá. No caso do telefone em si, a universidade nos garante, mas existem outros gastos, como federação, que a gente tem a federação... alimentação, papel, transporte... Até mesmo o próprio relatório, com mais de 60 páginas normalmente, com a impressão em capa dura, gera um gasto. E também tem a remuneração do graduando, esse aluno que veio da 8ª fase trabalhar junto com a gente lá no... Ele ganha uma bolsa. Isso, exatamente, ele ganha uma bolsa, uma remuneração e depende do tempo do serviço. Então, a nossa precificação ela se baseia no tempo que a gente gasta para realizar o serviço e na dificuldade do serviço realizado também tem uma ponderação. Mas o preço, por a gente ter algumas vantagens, como não pagar telefone, a gente consegue realizar um preço um pouco mais acessível. Certo. Então, muito bem. Vice-presidente Cristiano Cook, tudo bem? Tudo certo, tudo ótimo. Muito bom. Me diga uma coisa. O condomínio chama, vocês vão, vocês fazem. Como é que isso é arranjado entre vocês, os graduandos e tal? Quem fica com que parte depois da vistoria? Se tem algum dado que porventura possa ter escapado e ele seja essencial para uma boa execução, vocês refazem. Enfim, como é que funciona
esse organograma interno de vocês? Tá certo. Então, começando. Primeiro a gente vai ter a equipe de projetos, Claro. que vai estar delegando para um membro do EPEC. Certo. E esse membro do EPEC vai ficar responsável por determinada... Por aquele trabalho. Isso, por aquele cliente. Exatamente. Então, essa pessoa vai estar pedindo ajuda para outras pessoas que vão estar conhecendo um pouco mais, às vezes o Thomas ou alguém de projetos mesmo. E Os professores. Os professores, certo. com certeza. E eles vão juntos fazer uma vistoria lá no condomínio. Então a gente faz a vistoria, faz uma análise, um repasse geral do que tem de problemas do condomínio. O síndico ou o zelador sempre vai estar junto com a gente, então eles conhecem os problemas que tem, Claro. né? Geralmente eles conhecem bastante coisa. A gente também sempre está com os olhos atentos, os olhos espertos aí para estar identificando algumas outras coisas também, já que a gente tem um conhecimento bom também no mercado quanto a isso. Então, feita essa visita, a gente faz uma análise, faz um repasse geral do que tem de problema e volta... E aí designa um elemento, um colega, Isso. um graduando para ser o responsável. Isso. E essa pessoa que vai estar elaborando toda a proposta, vendo lá o cliente, não, eu quero reformar mais diretamente a garagem e a caixas d'água. Tá. Então, a gente vai estar focando no que o cliente mais precisa no momento, né? Que às vezes o problema pode ser um pouco... Pode ser que o condomínio tenha mais problemas, mas ele quer resolver primeiro alguns, né? Porque a consultoria também vai variar o preço conforme o que o cliente quiser, né? Sim. Então, essa pessoa designada, esse responsável, vai montar a proposta, vai ver os custos que tem por trás para elaborar um orçamento também para o condomínio tendo uma noção de quanto que vai dar o preço da consultoria aí, né? Tudo bem. Agora é no campo do condômino, esse já é o segundo programa sobre o tema e nós vamos ter outros, certamente. Agora vamos para o campo prático. A gente já tentou isso no outro programa e ficou lampaçã, não ficou aprofundado. Você falou que é cobertura, telhado, caixa d'água, tá. Agora eu te pergunto, sistema de proteção para raios, a degradação em determinados pontos da estrutura, reboco caindo, infiltrações, a gente passa na rua e vê aqueles prédios cheios de varizes, assim, né, que são aqueles produtos, fica interessante, parece uma árvore e tal. Quer dizer, o que realmente mais é pedido de vocês em função dos condomínios? O problema principal, assim, que eu acho que é o que mais assusta, principalmente os moradores, são as armaduras expostas. Então é aquela... O cara chega lá na garagem, quando vê, tem um negócio lá embaixo abrindo, tá caindo. Isso, ele olha pro telhado, pro teto, né? Tá todo vê cheio tudo corroído ali, pô, mas vai cair, mancha. Isso assusta um pouco pela agressividade do problema, assim, né? Ele assusta de primeira vista. Então esse é um dos principais questionamentos, assim, que o condomínio traz pra gente. Pô, mas o prédio vai cair? Vai acontecer alguma coisa? O que eu posso fazer para reformar, para melhorar isso? Então esse é o principal ponto, assim, que a gente tem ali dentro. E também tem os pontos mais superficiais, que é a rachadura na alvenaria, assim, né, na argamassa, tem parede mofada por dentro do apartamento, janela que está entrando água. Questão do para-raio... Isso é uma questão importante, principalmente em prédios, né? Exatamente, é um problema problema não, é um ponto que tem que ser levado muito em conta na hora da manutenção. O EPEC não trabalha especificamente com para-raios, a gente não tem um estudo aprofundado sobre essa área da engenharia, mas a gente aprende na faculdade, a gente tem matéria sobre isso. Sim. E para deixar o problema realmente solucionado, tendo a melhor forma, a gente indica uma outra empresa júnior que tem conhecimento no ramo e que possa estudar a fundo o problema, assim como a gente estuda os problemas ligados à patologia, que seriam as rachaduras, as infiltrações. Agora me diz uma coisa, o Cristiano Cook. Os valores, essa precificação, tanto você como o Jonas, vocês podem ir trocando ideias, se auxiliando, porque a essa altura o síndico, o próprio condômino que está nos assistindo,
nesse programa do Sindiconde, o nosso condomínio hoje, para Casas da Água, Cronos e Hidroclínica, há de se perguntar, puxa, mas esse tipo de estudo, se eles cobram, é caro, não é caro? Claro que vocês não vão poder dar um valor, porque já explicaram que depende da extensão do problema, da duração do trabalho, quanto tempo vocês vão levar para elaborar o projeto e tal, etc. Mas tem que haver um parâmetro. X salários mínimos, ou mínimo para a vistoria é de graça, mas a partir dali, como é que funciona isso? Um ponto que foi levantado já no último programa é que chega a ser em torno de 3% do custo de uma reforma total no prédio, no condomínio. Então, é um valor que, se comparado vamos dizer, a garantia ou comparado o respeito, não, o respaldo da universidade, então é um valor para essa garantia na reforma, um valor baixo. Muito baixo. Então, 3%. Ficaria em torno, realmente, nos condomínios que a gente avançou até um acompanhamento de obra, um acompanhamento da reforma, a gente vê que realmente o valor não difere muito desses 3%. Tá, e o mercado cobra quanto? Se fosse uma outra empresa e tal. 97% a mais, é isso que ele quis dizer? Ou... Não, a gente fez uma pesquisa até um tempo atrás. Para saber em percentual. E o nosso custo, a nossa proposta de trabalho comparado ao preço de mercado, o preço médio, varia entre 30% e 35% abaixo. Abaixo. Por quê? Porque o nosso consultor, a pessoa que vai estar ali fazendo o trabalho do engenheiro, que é supervisionado pelo professor, é uma remuneração muito mais... Professor que é engenheiro. Com então certeza. Tem engenheiro responsável. Tem engenheiro ali no meio. É uma remuneração muito mais barata do que se a gente contratasse um engenheiro já formado. Então, esse é o principal motivo da nossa diferença de preço com o mercado. Mas, em média, fica 30% a 35% mais barato. Cristiano, para complementar. Isso aí. A gente costuma dizer que a gente tem o tempo de um graduando, que o engenheiro não tem, e a gente tem o conhecimento de um professor. Então, a gente consegue aliar o tempo de um graduando com o conhecimento do professor, que consegue fazer um trabalho de muita boa qualidade e com um tempo muito bom também. Porque o engenheiro, muitas vezes, está corrido, está acompanhando várias obras ao mesmo tempo e não consegue dar uma dedicação exclusiva. Claro. A gente tem um graduando que vai estar dando uma dedicação exclusiva para a consultoria, né? E com o auxílio ali do professor. Vamos para mais um intervalo, já a gente retorna. Apoio Cronos, Casas da Água e Hidroclínica. O Brasil é o quarto maior emissor de gases do efeito estufa do mundo. 75% dessas emissões vêm do desmatamento. Nos últimos 5 anos, a Amazônia perdeu 4,5 campos de futebol por minuto. São milhões de toneladas de gases de efeito estufa aquecendo o planeta. Enquanto isso, produtos oriundos do desmatamento ilegal da Amazônia são consumidos. As queimadas são o principal instrumento para transformar a floresta em pastagem. Todo esse processo contribui para o aquecimento global. Isso aqui pra você é um saco? Pra cidade também é. Porque saco plástico entope bueiros e provoca enchentes. Pro planeta também é um saco. São despejados 500 bilhões de sacos plásticos por ano que poluem o meio ambiente. Pro futuro também é um saco. Um saco plástico demora até 400 anos pra se decompor. Por isso, reduza o consumo de sacos plásticos e use mais esta sacola retornável. Ele é um saco, mas não é um saco, entendeu? Saco é um saco. Recuse, reduza, reutilize. Precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. TV Floripa. Você vê, você ouve, você sente a diferença. A pioneira das emissoras comunitárias de televisão em Santa Catarina.
Apoio Cronos, Casas da Água e Hidroclínica. Muito bem, já estamos de volta, mais um segmento do nosso condomínio hoje para Cronos, Casas da Água e Hidroclínica. sindiconde@gmail.com, Gustavo, seu Alfred, Isabel, Renato, enfim, toda a equipe à disposição lá para lhe orientar, tirar dúvidas, né? E levar tranquilidade na maioria das vezes, porque as questões são diversas e algumas assim inquietantes para quem está lá no condomínio, para o próprio síndico. Eu queria aproveitar para agradecer o Fernando Patudas, o homem que gosta de churrasco lá na direção de imagem, né, Fernando? O Pedro Riso nas câmeras e no estúdio, o João Carlos Carvalho na pós-produção e coordenação dessa equipe técnica, e o nosso executivo geral, que é o Silvio Smanioto. Essa é a equipe que leva até você o canal 4 da NET, a TV Floripa, com apoio, é claro, da nossa direção maior, né, da nossa entidade. Não esqueça, sextas-feiras, encartado no Jornal Notícias do Dia, né, Clube do Imóvel, a nossa coluna. E quinzenalmente no Fique Esperto, na Grande Florianópolis. Nós estamos conversando com os estudantes de engenharia da Universidade Federal de Santa Catarina, que compõem o EPEC, que é o Escritório Piloto de Engenharia Civil, que há 18 anos presta inestimáveis serviços à comunidade, garantindo aí as boas condições do seu condomínio. E a gente falou com o Thomas, com o Jonas e com o Cristiano, o Guizo, o Kemp e o Cook, basicamente sobre prédios, edificações grandes e tal. Mas existem também condomínios horizontais. E os condomínios horizontais, embora acho que um pouco diferentes por causa da própria estilo, né, de ocupação e tal, devem apresentar problemas que de repente exigem a presença de vocês. É verdade isso? É verdade. O que mais acontece em condomínio horizontal de casas? A gente tem um exemplo que a gente trabalhou semestre passado, começo do ano, um condomínio horizontal, eram 2 pavimentos e feito com alvenaria estrutural, e o principal problema é que eles não tinham uma forma de a alvenaria e estrutura do prédio se movimentar. Como tem... Não entendi. São casinhas. São casinhas. Casas. Várias casas, uma do ladinho da outra. Certo. Geminadas ou separadas? Germinadas. Ah, é? Era, uma do ladinho da outra, assim, o terreno não era muito grande. E como tem muita incidência solar, né, inverno é frio, verão é muito quente, a estrutura se dilata, aumenta de tamanho. Com o calor. Com o calor. Se contrai com o frio. Exatamente. E isso provoca rachadura, caso não tenha uma forma da estrutura se movimentar e conseguir expandir. Ou seja, se a parede aumentou de tamanho, ela vai um pouquinho para o lado. Claro. Se a laje não permitir ela ter essa variação, vai dar uma rachadura. E aí tem todo o problema de entrar água, infiltração. Então, a solução que a gente encontrou foi colocar uma estrutura elástica entre a parede e a laje, para a parede conseguir dilatar ali, se movimentar um pouco, garantindo a boa aparência, né? Eliminando as fissuras. E outros problemas em condomínios assim de casas, você lembra? Que exista, assim, ou que podem... É pouco recorrente para a gente, assim. A maior busca dos nossos clientes é de condomínios. E então, condomínios de lojas, aqueles small centers e tal, apresenta problemas? Vocês apresenta. Têm? Que tipo de problema? Pode complementar. Vamos lá. A gente está até começando uma consultoria aqui no centro de um condomínio totalmente comercial, mas as consultorias que a gente já realizou foram condomínios que são residenciais e comerciais em pavimentos inferiores. Certo. E o que existiam nesses pavimentos inferiores? A infiltração provinda de uma laje, de um terraço acima dessas lojas. Então, num caso aqui no centro mesmo também, existia uma escada logo acima de um restaurante. E essa escada infiltrava água. E a gente buscou a solução com o professor a gente deu a solução até antes de acabar a consultoria. E eles fizeram enquanto a gente estava lá, e a gente viu o resultado, que a água realmente parou de infiltrar pela escada e pingar no restaurante,
durante dias de chuva. Que então, interessante. A gente indicou o produto, agora o produto acho que não vale a pena a gente comentar, mas é um produto específico. Pode comentar, à vontade, não há problema nenhum. Um selante elástico, né, um produto de marca específica que o professor recomendou, que o professor tinha confiança no produto. Claro. Então, a gente pôde verificar que realmente sanou o problema do cliente, que é o nosso objetivo. Claro. Quais são as recorrências depois de um serviço prestado? Porque 100% é meio difícil, né? A unanimidade não é nunca uma coisa muito perfeita e inteligente. Há quem diga que a unanimidade é burra. Então é óbvio que num determinado momento, com toda essa experiência, boa vontade e tal, pode acontecer de porque assim, isso é que nem carro velho e tal, né? Você arruma uma mangueirinha aqui, aumenta a pressão, aí estoura a outra velha lá do outro lado, porque está tudo muito interligado. Qual é a experiência que vocês podem relatar sobre isso? Acho que o primeiro que a gente pode pontuar é que até mesmo as boas práticas, elas nem sempre vão funcionar em 100% dos casos. Claro. Então, existe tipos de fissuras que o tratamento correto a se fazer, ele funciona em 80% dos casos, como o caso de fissuras dinâmicas. O que é fissura dinâmica? Fissuras dinâmicas são fissuras que ainda têm movimentação. O que a gente normalmente trabalha são fissuras dinâmicas por causa da dilatação térmica. Como o Thomas comentou, expande durante o dia por causa do sol e durante a noite esfria e retrai essa fissura. Mesmo durante o inverno e no verão, porque a diferença de temperatura não precisa ser um enorme de um calor, mas havendo diferença... Então, existe uma técnica para cobrir essa fissura de uma forma com que ela continue expandindo e retraindo, mas não apareça na parte externa. Então, tu esconde a fissura de uma forma que ela não vá... E ela fica trabalhando lá. E ela fica trabalhando, exatamente, porque ela é obrigada a trabalhar. Se ela não trabalhar ali, vai trabalhar em outro ponto. E aí vai rachar tudo. Exatamente. Então, ela continua trabalhando, mas ela não aparece. Mas mesmo assim, com essa técnica, só funciona em 80% dos casos. E é importante sempre a gente pontuar. Tá, mas aí eu pergunto, como vocês apresentam a consultoria, tem essa o preço, né, precificação e tal, aí o condomínio aceita, chama lá uma empresa, vocês fiscalizam a execução, dão o ok, foi perfeitamente bem feito. Aí vamos supor dali a 3 meses ou 6 meses, ou um evento atmosférico muito maior, de maior intensidade, isso é muito comum, tem garantia, não tem, como é que fica, o que vocês fazem, o que a pessoa pode recorrer, enfim, como é que acontece? Exatamente, como a gente apresenta para o cliente de forma honesta, falando que realmente 80% dos casos funcionam, a gente vai avaliar, caso, se foi erro nosso, se foi talvez um evento fora de escala, que a gente teria um produto que podia estar com outra qualidade. Defeito, exatamente, produto não especificado, mas a nossa garantia mesmo é o conhecimento. A gente está ali dizendo técnicas atuais e que funcionam hoje. Então, são as técnicas corretas. E linkado a isso, é uma parceria entre a forma correta que foi feita e a manutenção. Então, se a gente especifica, deve ser feita uma junta de dilatação, a junta para resolver o problema deve ser bem feita. Se ela não for bem selada, se ela não tiver uma boa execução, vai causar infiltração, pode até gerar mais problema do que tinha. Claro. Então, deve ser bem executada, em contrapartida tem que ter uma boa manutenção também. Então, se foi a melhor forma para resolver aquele problema que a gente sugeriu, foi a repintura, tem que ter uma manutenção da repintura, tem que ser feita uma lavagem periódica, porque a parede suja, chove, então, para manter e para prolongar a vida útil, aquela solução tem que ser bem feita e com a manutenção correta. Você falou vida útil, eu me lembro daquele programa que a gente fez, certamente isso suscitou, alguém deve ter falado, qual é a vida útil no Brasil de uma construção? Certo. Falaram sobre isso? Sim, sim. Suscitou? É óbvio. Atrás, era óbvio. Buscou mais informações. Isso era óbvio. E aí? E hoje, por norma, são 50 anos. 50 anos. 50 anos. Mas assim, não é que daqui a 50 anos o prédio vai cair, né? Pois sim, claro. Tem toda a questão que a gente comentou semana passada. Tem que ser bem feita e com a manutenção adequada. Então, a forma, a estrutura que ela foi feita, os materiais utilizados,
tem uma vida útil garantida de 50 anos. A partir de 50 anos tem que ser feita uma manutenção mais efetiva, uma manutenção mais periódica. E tem obras que nem pontes, obras maiores que têm uma vida útil de 100 anos, e obras maiores ainda como usinas nucleares que são de 150 anos. Não que vá garantir que 150 anos acabou. Não, mas a forma, os materiais e a técnica... que não venha sofrer um problema grave antes disso, que às vezes dá uma zebra aí, né? Pode acontecer, né? Claro. Depende da manutenção também. Então, se não tem manutenção, a gente não pode esperar que vai durar os 50 anos. Claro. 50 anos com a devida manutenção. Vamos fazer mais um intervalo e eu vou provocá-los já agora, para que eles fiquem pensando, a gente conversa aqui no intervalo, quando é que uma construção realmente está em risco ou que pode causar risco aos seus ocupantes, seja casa, seja edifício, seja uma unidade num condomínio. Já voltamos. Apoio Cronos, Casas da Água e Hidroclínica. Talvez fosse bom pensar no amanhã utilizando melhor o nosso petróleo de hoje, antes que tudo isso acabe. O petróleo tem que ser nosso! Obrigada por proteger os animais. Obrigado por diminuir as queimadas. Obrigada por lutar contra o aquecimento global. Obrigada por preservar a Amazônia. Obrigado pelo ar limpo. Obrigada. Apoio Cronos, Casas da Água e Hidroclínica. Muito bem, nós vamos então para o nosso último segmento do nosso condomínio hoje, programa do Sindiconde, que está à disposição, hein? O presidente Alfred Raimann, o Gustavo, enfim, toda a equipe. Basta você ligar 33338677 ou sindiconde@gmail.com. Sobre o pessoal da EPEC, é 48, que é o código de área aqui, de Florianópolis, 37215540. 3721 5540. E-mail epec, @gmail.com. A gente provocou na saída para o intervalo, quando é que uma construção está em risco? Aí os caras, mas vocês lembram algum tempo atrás, no Rio de Janeiro, na área central, ali próximo do teatro, perto da Cinelândia e tal,
fizeram uma reforma num prédio, eu estou rindo porque tudo tem que ser levado com um certo bom humor e otimismo, porque senão você se estressa demais e... Né? Tanto é que eu brinquei com o Fernando há pouco, espero que ele não fique chateado, mas que ele gosta de um bom churrasco, gosta, né? Isso não tem dúvida, né? A cara do Pedro aqui. O João lá só ri olhando para o trabalho de pós-produção dele, nem bola dá pra gente. Mas bom, é assim, ó. Começaram a reformar 2 andares em pontos diferentes, parece 3º e 9º, uma coisa assim, e aquilo tudo veio abaixo, um caos total. Ninguém podia imaginar. E o prédio devia ter mais ou menos 50 anos, estava dentro do... O que é que aconteceu ali, pelo que vocês sabem? Quem quiser pode sair respondendo. Eu vou começar, vocês... Vai lá. Jonas... Não, o Cristiano Cook, vice-presidente. Primeiro porque eles foram fazendo várias reformas no condomínio sem dar a devida... sem avisar os demais membros, né, dos condôminos, do condomínio. Então foi removido parede, foi removido uma série de partes estruturais ali do condomínio que não estava dimensionado para que houvesse aquela remoção e acabou diminuindo então aí a resistência do condomínio e por isso que um dos motivos é esse que veio abaixo também, né? O Jonas estava até comentando também da... Eu pontuaria, assim, que nem só as paredes, né, que não seria a principal forma de estrutura do prédio, seriam as vigas e os pilares, que eles muitas vezes querem reformar ou modificar alguma coisa para que tenha um vão maior em determinado espaço. E isso é algo complicado. A estrutura foi dimensionada e o calculista botou um pilar ali, uma viga, naquela forma, naquele ponto, porque precisa dessa viga, porque precisa desse pilar. Então, toda e qualquer reforma feita por um condômino, ou feita em um condomínio, deve ser sempre atrelada a uma responsabilidade técnica de um engenheiro, uma RT, porque alguém tem que se responsabilizar caso aconteça algo tão grave quanto aconteceu no Rio de Janeiro. Aí você tem, Thomas, uma determinada parede, sei lá, no salão de festa ou na sua casa, coisa, e você resolve, não, vou botar uma janela bonita aqui, um janelão, aquela enorme da câmera, vou fazer uma janela, não é toda a extensão, mas vou botar. Certo. E aí, isso não é perigoso de aquela parede servir de equilíbrio, de sustentação e vir tudo abaixo e tal? Pode vir abaixo na hora ou vai causar rachadura? Ou há alguma técnica, você faz lá uma viga na hora que abre, sustenta, deixa curar e depois então coloca a janela. Certo. Como é que faz isso? Generalizando, assim, isso, uma coisa bem abrangente. Cada caso é um caso, não faça aí sem ter alguém, um engenheiro responsável, só para a gente ter uma ideia. Certo. O prédio ele é construído de uma forma reticular. A estrutura do prédio. O que é reticular? É como se fosse uma teia, é como se fosse vários pilares interligados, com vigas. É como se a gente pegasse um monte de palitinho de churrasco e ligasse com palitinhos de dente. O Fernando sabe bem dessas coisas. Conhece. Vai lá. E essa é a estrutura do prédio, essa é a parte que vai resistir ao peso, todos os esforços que vão estar sendo incididos ali. Para fechar isso, a gente utiliza os tijolos, que é a alvenaria. Porém, essa alvenaria não tem uma resistência, ela não serve como uma estrutura. Aí muitas pessoas pensam, já que a alvenaria não é um elemento estrutural, não tem problema de eu retirar. Mas aí que está o grande erro. Porque essa estrutura foi calculada para ter uma parede suportando ali em cima. Se eu tirar uma parede, ela vai estar mas se eu não tirar a parede, eu só faço um corte, fica uma parte da parede para cima e coloco uma janela, uma coisa ali. O peso o peso da parede vai ser diminuído. Isso não é um grande problema, mas pode causar problema. Não entendi. A parede, ela estava fechada, certo? Isso. Sem nenhuma janela. Aí você abre um buraco aqui, aí fica uma parte lá para cima e aqui embaixo vou botar a janela. Digamos que essa parede pesava 1 tonelada. Sim. Tirei metade da parede para colocar uma janela, está pesando 500 quilos agora. Então a estrutura ela teve uma certa alteração no peso, para menos. Isso geralmente não causa muito problema. O problema que a gente encontra é quando vários apartamentos fazem isso. Pode acarretar alguma coisa, alguma infiltração, uma rachadura, alguma coisa mais abrangente.
E quando coloca uma janela, uma coisa que é um vício construtivo muito grande hoje em dia, aos poucos está sendo alterado isso, mas tem que ter uma estrutura para aguentar os tijolos de cima. Sim, um pau ou um concreto. Uma viga, uma viguinha fina, que seria a verga e a contra-verga, né? Coloca uma em cima e uma embaixo, porque a janela não tem peso, ela não tem estrutura para aguentar 3 camadas de tijolo. Claro. Então aí surgem muitas rachaduras, principalmente aquelas que chegam bem no canto assim da janela. E é uma coisa que deve ser tomada em conta e é uma das soluções que a gente encontra. Quando a gente vê um condomínio que tem a parede rachada próxima da janela e da porta, a gente já sabe o que é. Faltou verga e contra-verga. Outra coisa, o sujeito está lá no seu apartamento e tal, aquilo está tudo certinho, a gente sabe, porque já teve outros programas aqui, que tudo é calculado para que os pesos vão se distribuindo e cheguem nas principais colunas e vão lá para baixo, tal. Isso, acho que até o nosso telespectador já sabe. Mas aí o cara resolve botar uma enorme de uma banheira, daquelas para 5 pessoas no banheiro. Isso aguenta, não aguenta, pode causar problema, pode desestruturar, desequilibrar? Pode. Pois me expliquem, por favor. Introduzindo então, depois o pessoal complementa. Mas é bem isso que o Gilberto comentou. O prédio é dimensionado, ele é calculado para um determinado peso. Então, se eu vou fazer uma garagem, a estrutura vai ter que aguentar o peso dos carros. Imagina. E o peso da própria estrutura. Então, eu não posso simplesmente chegar e agora no terraço, que tinha um simples salão de festas, vou colocar 3 piscinas aqui. Colocar uma estrutura, um peso muito maior do que a estrutura foi calculada. O que pode acontecer? Pode rachar e pode desabar nos piores casos. Pode? Pode. E se isso for feito numa unidade familiar, num apartamento também, pode causar problema? Pode. Nos piores dos piores casos pode acontecer. Por isso que deve ser muito atentado à questão de reforma nos apartamentos. Pois é. E o sujeito faz lá dentro das suas portas, não avisa ninguém, e aí? É uma carga não calculada no projeto. Então, pode causar Pode causar, mas se o projeto previa uma carga desse porte, aí sim poderia ser feito. Pois é, mas agora, esses projetos quando são feitos, eles dimensionam já um pouco pensando nessas maluquices que as pessoas podem fazer? A gente tem na engenharia sempre um cálculo, um coeficiente de segurança a mais. Que a gente sempre vai estar calculando tanto para o prédio durar os 50 anos, né? Então, conforme o tempo vai passando, alguns elementos do prédio vão se degradando. Então, tem que ter esse coeficiente de segurança para garantir essa vida útil também do condomínio, do prédio. E, aliado a isso, também pode estar atrelado ao coeficiente de segurança a remoção de algumas partes do condomínio. Do mau uso, né? Também, do mau uso. Mau uso. Às vezes, o coeficiente de segurança pode servir também para minimizar o mau uso. Esse caso do cara botar um negócio que não estava... Isso. Mas daí a importância de ter um engenheiro por trás, né? Sempre ter um engenheiro acompanhando tudo isso. Estamos chegando no final, eu quero largar essa para ficar a curiosidade para as próximas. Também já falamos sobre isso, mas a maioria das pessoas não capta isso. Os edifícios, principalmente os mais altos, eles são projetados para balançar. Como é que é isso? Que loucura, gente. O cara está lá em cima e o prédio faz isso. Por que é feito isso? Senão ele racharia, quebraria, cairia? Não deveria. Sim, mas por que ele é calculado para sofrer esse tipo, ou não é isso? É calculado sempre nos projetos, principalmente pela carga do vento. Pois é. Porque imagina um prédio, hoje na beira-mar a gente tem condomínios que são mais estreitos, para conseguir aproveitar mais o terreno. Então são prédios altos, magrinhos e fininhos, magrinhos. Então se tem uma área grande, pode ter certeza que a carga do vento vai ser maior ali. Claro que tem que resistir vai fazer resistência. E aí? E aí no cálculo das estruturas, a gente coloca uma carga a mais. O que é essa carga? O que é isso? Assim, imagina aqui no terraço, né? No terraço eu vou construir uma piscina, um salão de festas e um apartamento. Além de colocar a carga da piscina, a carga do salão de festas, a carga do apartamento, eu vou ter que colocar uma carga horizontal, que é a carga do vento.
Então é como se eu pegasse e empurrasse o prédio. Certo. O vento vai empurrar. Certo. Mas o prédio tem que estar forte o suficiente para ficar intacto, Certo. não se mexer, né? Certo. Em grandes distâncias. Certo. Então é essa carga que a gente coloca. A gente faz o prédio mais forte ainda para ele conseguir ficar estático na hora que vier uma carga grande de vento. Estático, ele oscila? Minimamente. Mas oscila. No caso, todo o material vai ter certa deformação. Então, se tu vê que o prédio é muito grande, a deformação lá em cima vai nos parecer muito grande. Exato. Também. O sujeito vai sentir, teoricamente faz assim, então. Isso. Não, claro, não Sim, vem não, você não percebe, mas é por aí. Rapaziada, foi ótimo de novo, o Thomas Ginterghese, o Jonas de Freitas Kilkent e o Cristiano Cook, respectivamente presidente, gerente de projetos e vice-presidente do EPEC, o Escritório Piloto de Engenharia Civil da Universidade Federal, que há 18 anos vem prestando esses projetos e que impressionaram muito o nosso presidente, o presidente do Sindiconde, Alfred Heilmann, porque eles fizeram uma visita e foram mostrar o trabalho. Isso que sirva de exemplo para outros que têm bons trabalhos e que realmente estão junto da comunidade, prestando trabalhos sérios, honestos e bem direcionados, para que venham até o Sindiconde, né? Lá no edifício 6A Center, sobre a loja do Bloco B, Avenida Osmar Cunha 183, centro aqui de Florianópolis, ou manda um e-mail, sindiconde@gmail.com, o Gustavo, o presidente Alfred Heilmann, enfim, quem estiver lá, vai responder, vai fazer os contatos necessários. Despedidas? Gostaria de deixar um recado aqui, um agradecimento aos professores da universidade. Sem o trabalho deles, sem a orientação deles, nada da empresa estaria aqui hoje. Verdade. Então a gente deixa aqui nosso imenso agradecimento a todos os professores que trabalham com a gente e agradecer à universidade também por todo o apoio que a gente tem tendo, principalmente do Sindiconde e do programa aqui, porque é uma gratificação muito boa para a gente estar mostrando o nosso serviço e estar oferecendo para todo mundo aí de casa. Vice-presidente Cristiano Cook. A mensagem que eu diria é, como o Thomas falou até no programa passado, é dos condomínios que não esqueçam de ter uma manutenção periódica nos condomínios, porque é importante para a duração, para a estética, até para o valor do condomínio que vai estar mantendo. Então, quem tiver interesse no nosso serviço, entre em contato aí com a gente, né? 3721-5540. Repete. 3721-5540. E-mail epec.ufsc.gmail.com. epec.ufsc.gmail.com. Isso mesmo. Muito bem. Jonas Kilkent. Lembrando, né? Então, fazer a manutenção vai ser sempre mais barato do que fazer o reparo. Claro. Então, eu queria agradecer você, Gilberto, por nos dar essa oportunidade de estar aqui com a gente essa tarde. Tem que agradecer o Sindiconde, o presidente Alfred Heilmann, o Gustavo. E agradecer também o presidente Alfred, ele até ligou para o escritório na época que eu atendi. Prazer de atendê-lo. Então, boa tarde. Você, amigo assinante, obrigado pela audiência. Você, internauta, muito obrigado e até o nosso próximo Nosso Condomínio Hoje. Apoio Cronos, Casas da Água e Hidroclínica.